Alô, comunidade, eu sou o Rodrigo Viana, esse é o ICL Urgente, em mais uma edição, dia 23 de março de 2026, né? 2026, ano da eleição. É um prazer estar aqui com todas e todos que nos acompanham, ao vivo, depois também ao longo da noite, no dia seguinte, para ficar sabendo das principais notícias do Brasil e do mundo. E hoje ela voltou, a Laura Couto está de volta na atualização das notícias lá na redação. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. É muito bom estar de volta aqui no ICL Urgente, depois dessa semana afastada. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta e Eduardo Moreira no YouTube e também pelos nossos canais parceiros. Aproveita que você está aqui, deixa seu like, se inscreve no nosso canal aqui no YouTube e também comenta de onde você está assistindo o ICL Urgente hoje, que depois a gente vai dar uma olhada, né, Rodrigo? Vamos lá. É isso, vamos lá. Laura, boa tarde para você. Olha, eu queria deixar aqui boa tarde para você que mora nesse país, em que a Rede Globo voltou à velha forma, né? Olha, um fim de semana em que o que mais se discutiu nas redes sociais foi o caráter manipulador que lembrou os piores momentos do jornalismo da TV Globo. Eu estou falando desse PowerPoint vergonhoso, pavoroso, alguns poderão dizer até criminoso, no sentido, né? Um crime jornalístico, porque foi o antijornalismo, mas com uma intenção política. Então, é a Globo de volta ao leito de onde ela nunca saiu totalmente, né? O leito do golpe de 64, do apoio aos militares, do apoio ao Collor, né? Do apoio ao golpe contra a Dilma, do apoio à Lava Jato e agora esse acordão que está aí. Mercado Financeiro, Globo Centrão e o Flávio Bolsonaro. Já já vamos mostrar. Pediram até desculpas, meio envergonhado o pedido de desculpas, mas hoje saiu um pedido de desculpas por causa desse PowerPoint da mentira, da vergonha. Já já falamos sobre isso aqui no ICL Urgente. Vamos começar com o Jair Bolsonaro, que quer voltar para os braços de Michele em casa, né? A Procuradoria-Geral da República se manifestou favoravelmente à concessão de prisão domiciliar para o ex-presidente Bolsonaro. A decisão final cabe, claro, ao ministro Alexandre de Moraes. Você sabe, a PGR opina e o ministro, juiz, né, decide. Mas a PGR é mais um fator opinando pela concessão de prisão domiciliar. Na sexta-feira passada, Moraes enviou aqueles laudos médicos todos sobre o Bolsonaro para a Procuradoria-Geral da República, solicitando manifestação do PGR sobre o tema. Laura tem mais detalhes sobre isso. Laura. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, afirmou que a evolução clínica do ex-presidente Jair Bolsonaro, nos termos como foi exposto pela equipe médica, recomenda sim a flexibilização do regime. No caso, aí, a conversão da prisão de regime fechado para domiciliar. E a defesa do Bolsonaro está otimista com essa possibilidade da prisão domiciliar. A expectativa é tão alta, Rodrigo, que a casa do ex-presidente em Brasília está passando por reformas pontuais que devem ficar prontas até o fim dessa semana. Mas, enquanto isso, o Bolsonaro continua internado na UTI do Hospital DF Star e a previsão é que ele tenha alta da UTI nas próximas 24 horas. Rodrigo. É isso, Laura, aqui na nossa equipe, em off, né, alguns jornalistas que muito bem informados lá no STF dizem que até o fim dessa semana o Bolsonaro provavelmente vai para casa. Ele sai do hospital provavelmente direto para casa, não volta mais para a carceragem da Papudinha. Em nota, o grupo jurídico Prerrogativas, que reúne advogados progressistas, juristas, né, afirmou ser contra a concessão da prisão domiciliar para o ex-presidente Bolsonaro. O grupo critica essa aplicação seletiva da lei, porque se é problema de saúde, centenas, talvez milhares de brasileiras e brasileiros estão presos e têm problema de saúde. Diz o Prerrogativas, abre aspas. Defendemos a aplicação da lei sem seletividade, tanto para Chico como para Francisco. Se para o Bolsonaro cabe o direito de ser transferido para regime domiciliar, antes disso também cabe o mesmo direito para o réu pobre, preto, periférico, que muitas vezes está em situação semelhante ou até pior. Então essa a linha adotada pelo Prerrogativas. Vai contar direitos humanos a partir de agora? Então tem que valer para todo mundo. Não só para o golpista condenado presidiário Jair Bolsonaro. Vamos falar então da TV Globo, como eu anunciei aqui no começo do programa. A Globo demorou 72 horas para pedir desculpas formalmente pelo PowerPoint que ligava o PT e o presidente Lula de maneira indevida
mas muito maliciosa, PowerPoint da Globo ligava Lula ao escândalo do Master. E não mostrava Bolsonaro, não mostrava Campos Neto, não mostrava mais ninguém. No pedido de desculpas, que foi feito hoje ao vivo, gravado pela jornalista Andréa Sadi, eu assisti, daqui a pouco vou mostrar detalhes aqui, um pedido de desculpas envergonhado e gaguejante. O nome do Lula não foi citado no pedido de desculpas, mas no PowerPoint ele estava. E nós temos aqui a fotografia do estúdio conduzido pela jornalista Andréa Sadi, com o PowerPoint ali no fundo, no telão da Globo News. Um PowerPoint vagabundo, a gente pode dizer, né? Podemos voltar para eles, pessoal, deixar ali o PowerPoint? Eu queria só mostrar mais um pouquinho. Volta para o PowerPoint, por favor, aquela anterior. Isso. Pode ser essa. Não, gente, PowerPoint da Globo, por favor. Vamos, eu espero. Isso. Então, esse aqui foi o PowerPoint da TV Globo. Você repara, tem o Daniel Vorcaro. Campos Neto, presidente do Banco Central, que aprovou o Banco Master, aparece? Não. Mas o Galípolo, que foi quem deu a ordem para fechar o Banco Master, aparece. Essa já é uma picaretagem de primeiríssimo nível. Outra picaretagem. Você está vendo algum símbolo de partido político aqui, fora o PT? Nenhum. O Lula é o que está mais perto do Daniel Vorcaro, sendo que debaixo do governo Lula é que se fez a investigação. Com o governo Bolsonaro, o Vorcaro mandava dinheiro para Bolsonaro, para Tarcísio. Então é de uma picaretagem, não tem outro nome, jornalística. É de uma vagabundagem jornalística inacreditável o que fez. Parece, aliás, uma cartolina daquela feita no colégio. Eu já vi trabalho no colégio muito mais bem feito do que esse aqui. Mas não estou nem falando da qualidade gráfica, que é também vagabunda. Estou falando do jornalismo. Aí aparece aqui o Rueda, aparece o Nicolas, mais aqui afastadinho, né? O Nicolas está afastado. O Nicolas voava em avião do Vorcaro. Né? E cadê o Campos Neto do Banco Central? Não aparece. Porque ele é funcionário executivo do Nubank, de propriedade da família Marinho, como nós já mostramos aqui no ICE. Ninguém fala disso. O Campos Neto foi poupado pela Globo, porque é funcionário da família Marinho. Então, isso aqui, eu diria que é quase criminoso do ponto de vista jornalístico. A Globo nunca apanhou tanto num fim de semana como aconteceu nesses últimos dias aí, por causa desse PowerPoint. A ideia era mostrar as conexões do banqueiro Daniel Vorcaro, mas o que saiu foi isso aí. Bom, o PowerPoint traz até alguns nomes da direita, do centrão, mas tinha o objetivo mesmo, era isso aqui, Lula e PT, para rodar nas redes do bolsonarismo. Então é a Globo News produzindo conteúdo para o Flávio Bolsonaro. Isso faz a gente pensar no acordão que está traçado aí, para o Flávio Bolsonaro ser o candidato do mercado, inclusive da Globo, me parece. Esse PowerPoint vagabundo lembra aquele outro feito pelo Dallagnol na época da Lava Jato. Por isso que se diz, a Globo embarcou numa segunda Lava Jato. E lembram desse PowerPoint aqui? O Dallagnol fez uma entrevista coletiva que não tinha nada, tinha isso aqui, E com isso aqui ele acusou o Lula. Petrolão, depoimentos, governabilidade, pessoas próximas, Dirceu, vértice comum. Parecia também um trabalho de escola, mas foi com isso aqui que ele fez a acusação contra o Lula no episódio da Lava Jato. Então é a Globo embarcando na Lava Jato de novo, a Globo que teve papel fundamental para apoiar o Sérgio Moro e para derrubar a Dilma. Estão agora indo pelo mesmo caminho. Bom, isso foi tão grave, não sou eu só aqui no ICR, não é a turma que, nas redes sociais. Jornalistas que também trabalharam na Globo e que saíram há pouco tempo se pronunciaram. A postagem da Neide Duarte, conhecida como Coca, jornalista, trabalhou 42 anos na Globo. Ela disse o seguinte, que ela estava passando pela sala e não acreditou quando viu na tela da Globo News isso daqui. É uma cartolina, colaram algumas fotos, fizeram umas linhas, associando alho com bugalho, pão de queijo com fuzil, é brincadeira de criança. Acredito que a editoria que mandou fazer essa cartolina, diz a Neide Duarte, esqueceu vários nomes. Por exemplo, Roberto Campos Neto, Tarcísio de Freitas, que recebeu 2 milhões do Vorcaro, do esquema do Vorcaro, Jair Bolsonaro, que recebeu 3 milhões do Vorcaro, Ibanez Rocha, Cláudio Castro,
A Neide Duarte, repórter, mestre da reportagem, né? A gente tem até a foto dela, para quem não lembra direito, de quem que você está falando? Ela, você já deve ter visto na televisão. Ela fez essa postagem dizendo que o que a Globo aprontou nesse PowerPoint é algo inacreditável do ponto de vista jornalístico. E na postagem dela, no Instagram, depois entrou um outro repórter com quem eu trabalhei também na Globo do Rio, o Ari Peixoto, fazendo crítica também, dizendo que é inacreditável. Trabalhei nessa emissora por 34 anos, posso dizer sem medo de errar. Aos poucos tudo isso foi ficando para trás, os melhores repórteres saindo e tal. Me lembro bem do selo, do túnel de esgoto por onde passava dinheiro, exposto todas as noites no JN. Aqui ele está lembrando da época da Lava Jato. Uma lástima. Preparem-se. Cenas como esta, aliadas à inteligência artificial, serão muito comuns até outubro. O PowerPoint da Lava Jato vai parecer desenho de criança do Jardim da Infância, perto do que vão aprontar agora, disse o Ari Peixoto, também criticando essa barbaridade. O jornalista Luiz Nassif, que inclusive foi comentarista aqui do ICL, mas é um veterano jornalista que trabalhou nos principais jornais do Brasil, ele falou assim: o velho diretor da Globo, já falecido Evandro Carlos de Andrade, se levantasse do túmulo, ficaria muito nervoso vendo tudo que aconteceu hoje. Por quê? Disse o Nassif. Até para manipular você tem que ser mais sutil. Eles já foram colocando logo o pé na porta, diz o Nassif. Não tiveram sutileza nenhuma. O Evandro sabia construir coberturas jornalísticas que terminavam com a mensagem que você queria. Mas não pode já começar assim com o pé na porta, sem sutileza nenhuma. Vale muito a pena ler esse artigo do Nassif, que ajuda a contar essa história também. E para concluir, hoje o ICL produziu um PowerPoint decente, né, apresentado durante o ICL Notícias primeira edição nesta manhã, que traz os personagens que devem ser cobrados. Então tem o Vorcaro aqui no centro, e aí, STF, está lá, o Toffoli, os nomes também do Alexandre de Moraes e do Cássio Nunes Marques, que tem algum tipo de ligação com o Vorcaro. E governadores Ibanez Rocha, Cláudio Castro, Wilson Lima, né? Lobistas do mercado financeiro, o braço direito Fabiano Zettel, está aqui embaixo. Do outro lado, TV Globo, porque nós mostramos aqui no ICL, eu fiz uma longa reportagem que está no nosso site. O Vorcaro financiou e participou de um seminário produzido pela editora Globo em Nova York, no hotel de luxo. Ele apareceu lá, tratado como um amigo da casa. Fora isso, é patrocinador, né, através de outros braços do Master, de programas da TV Globo. E patrocinou até o camarote da Globo no Carnaval do Rio de Janeiro. Você tem ligações aqui com o Ciro Nogueira, com o Jair Bolsonaro, com o Tarcísio de Freitas, com o Flávio Bolsonaro e esse personagem que some na mídia, Roberto Campos Neto, chefe de 2 diretores do Banco Central que passavam todas as informações para o Vorcaro enquanto ele estava montando o banco de maneira fraudulenta. Esse aqui é o PowerPoint do golpe do Master, onde estão a Globo, onde está o presidente e ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, onde está o Ciro Nogueira, onde estão os operadores do Vorcaro, como o Sicário falecido, o Fabiano Zettel, a turma dos governadores como o Ibanez e a turma do STF, que também tem que se explicar, todo mundo. Então é para mostrar que tem como fazer de maneira decente. Aliás, muito mais bonito esse aqui, né? A Globo tem milhões lá no Jardim Botânico para investir, no Departamento de Arte, fizeram, além de tudo, mal feito. Acho que era para rodar mesmo nas redes bolsonaristas, para parecer aquela coisa meio de rede social feita em casa. É inacreditável. A esmagadora maioria das pessoas, voltando para a Globo, concorda que a Globo errou feio nesse caso. Levantamento feito pelo analista de redes Pedro Barciela indica que o assunto foi completamente dominado por posts criticando a arte da TV Globo. Segundo a análise, 84% dos comentários sobre o assunto foram negativos para a Globo News. Uma enxurrada de gente contra a emissora. Bom, como eu disse, em nota lida no ar hoje à tarde, a jornalista Andréa Sadi, durante o programa Estúdio I, nesta segunda-feira, pediu desculpas oficialmente em nome da Globo News. Ela mesma tinha apresentado, tinha comentado esse negócio aí.
E hoje ela pediu desculpas. Ela leu, era uma nota lida. Ela gaguejava em vários momentos. Pedido de desculpas gaguejante, eu diria. Parecia contrariada a Andréa Sadi por ter que pedir desculpas pelo que eles aprontaram. A emissora reconheceu o erro, o erro no uso do material visual e afirmou que o conteúdo não reflete adequadamente o rigor editorial adotado pela redação. Tá bom. Apesar do pedido de desculpas, o comunicado não mencionou Lula, não disse assim, envolvemos indevidamente o nome do presidente Lula. Não disse. Então é um pedido de desculpas envergonhado para atender esse clamor aí das redes sociais. A errata da Globo não inclui, não cita nomes como o de Roberto Campos Neto. Não cita. Deixa de fora, continua deixando de fora. Não fala nada sobre ele, que era o presidente do Banco Central quando foram realizadas as operações fraudulentas do Master. Ou seja, uma desculpa bem mais ou menos envergonhada e que não apaga o estrago que já está feito, porque o vídeo original com o PowerPoint está rodando e vai rodar até as eleições. A Globo já cumpriu o papel de dizer para o Flávio, a gente ajudou, fizemos o combinado. Vamos para a nossa redação, Laura Couto tem outras informações. Laura. Rodrigo, notícia de agora. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, divulgou uma nota afirmando que não vai mais concorrer à presidência da República. Ele justificou a decisão alegando que tem um compromisso com o eleitorado do Paraná e que pretende seguir no cargo de governador até a conclusão do atual mandato, o que afasta a participação dele como candidato a presidente da República pelo PSD. E com isso, Rodrigo, sobra apenas o Eduardo Leite e o Ronaldo Caiado como os dois possíveis presidenciáveis do partido do Gilberto Kassab. Então agora falta esperar as cenas dos próximos capítulos para a gente ver quem vai ser o escolhido. Laura, isso aí também tem cheiro de acordão. Obrigado pela informação importantíssima, porque o Ratinho nas pesquisas era o terceiro colocado. Lula em primeiro, Flávio em segundo, Flávio Bolsonaro, em terceiro o Ratinho. A família Bolsonaro estava pedindo para o Ratinho retirar a candidatura. Ele atendeu. Tem um cheiro de acordão envolvendo família Bolsonaro, mercado financeiro, partidos do Centrão, TV Globo. Todo mundo contra o Lula. É o que está pintando por aí. E essa renúncia do Ratinho a concorrer para presidente é mais um indício. Bom, o banco de Daniel Vorcaro não é a única ameaça ao sistema financeiro do país. Uma reportagem da revista Piauí que circulou nesse fim de semana mostra que o banco Digimais, que pertence ao bispo Edir Macedo, da Igreja Universal e dono da TV Record, entrou em alerta vermelho, com patrimônio líquido negativo na casa de 8,5 bilhões, com B de bola, 8,5 bilhões de reais de patrimônio líquido negativo. É muita grana, hein, Laura? Conta pra gente, por favor. Rodrigo, a gente sabe que desde que a bomba do Master explodiu, o mercado passou a olhar bem mais de perto a saúde de alguns outros bancos menores, entre eles o Digimais, que é o banco do pastor Edir Macedo. E por incrível que pareça, os dois bancos têm muito em comum. A reportagem da Piauí mostra que o banco Digimais tem um modo de operação muito parecido com o banco Master do Daniel Vorcaro. É aquela velha história que a gente já está acostumado. Inflar os fundos artificialmente, emitir cada vez mais CDBs com uma taxa muito acima das praticadas normalmente no mercado, Rodrigo. E assim como o Master, o caso do banco Digimais tem um potencial de causar muito tumulto na Praça dos Três Poderes, principalmente pela influência da bancada evangélica no Congresso, que abriga boa parte dos políticos do Centrão, Rodrigo. Agora é orar. E o Edir Macedo, inclusive, está para fazer um evento em vários estádios brasileiros no próximo fim de semana, vai alugar os estádios para fazer uma sessão de oração conjunta que tem um caráter político para unificar as bases a favor da candidatura do Flávio Bolsonaro. É mais um que está no acordão e, ao mesmo tempo, tem que salvar o banco, né? O Edir Macedo tem dinheiro pra caramba. Mas esse buraco no banco dele está ficando gigante. Pode levar o grupo todo, que é financeiro, religioso e televisivo, para o buraco. Vamos aguardar. A delação do fim do mundo, hein? Aliados do banqueiro Daniel Vorcaro garantem que ele vai responder a todas as perguntas dos investigadores durante a delação. Esses interlocutores dizem que o Vorcaro não vai fazer uma delação seletiva. Não, ele é bonzinho. Pessoalmente, ele até gostaria, mas os advogados não recomendam muito. A única possibilidade de uma delação seletiva seria a partir dos próprios investigadores. E aí, olha, temos que ficar de olho. O André Mendonça, ministro terrivelmente evangélico e bolsonarista, é quem está comandando esse processo. Isso é perigoso. O Vorcaro pode fazer uma delação para influir na eleição.
Mas a gente tem Polícia Federal e Procuradoria-Geral da República atuando juntas, uma pode fiscalizar a outra ali para exigir que a delação seja completa e não uma delação pela metade. O Vorcaro, então, está prometendo abrir a boca e contar tudo, mas e a ex-namorada dele? Essa não vai depor mais, é isso, Laura? Traz pra gente, por favor. Isso, Rodrigo. A CPMI do INSS não conseguiu localizar a influenciadora Marta Graeff, que é a ex-noiva do banqueiro Daniel Vorcaro. Ela iria prestar depoimento hoje, depois de ter sido convocada pela comissão no último dia 12 de março, com a alegação de que a influencer teria participado de várias intermediações de contatos do Vorcaro com autoridades. Vale lembrar que a Marta, que está passando aí na tela, é a figura que aparece de forma constante nas mensagens vazadas no celular do Vorcaro. E nessas conversas, inclusive, o banqueiro menciona encontro com representantes dos três poderes, empresários e também caciques do Centrão. E agora, com a ausência da Marta, a comissão espera ouvir o presidente do Dataprev, que é o Rodrigo Assunção. Para quem não sabe, a Dataprev é uma estatal brasileira responsável pela gestão da base de dados sociais, especialmente do INSS, e a Dataprev é vinculada ao Ministério de Gestão e Serviços Públicos. Rodrigo. É isso, vamos aguardar. A Marta Graeff não foi localizada, a namorada do Vorcaro, ex, né, para prestar depoimento. Mais uma atualização desse caso, a CGU vai abrir investigação sobre aqueles dois diretores do Banco Central que eu falei aqui, que são Paulo Sérgio Neves de Souza, que era diretor de fiscalização, e o Bellini Santana, que era chefe do Departamento de Supervisão Bancária, debaixo da presidência do Campos Neto, os dois que estão aí na tela, esses dois diretores, vão ser investigados pela CGU. Eles teriam passado informações para o Vorcaro durante a abertura do Banco Master e agora vão virar alvos também de investigação na CGU. O Centrão vai cair do cavalo? Será? Eu duvido. Mas é o que está no jingle de campanha do Flávio Bolsonaro. De novo, eles tentam vender essa ideia. Somos contra o sistema, somos antissistema, quando, na verdade, tudo que o Flávio quer é atrair o Centrão para a candidatura dele. Mas ele reproduziu o jingle, a música, em Natal, no Rio Grande do Norte, durante um evento que marcou o início da pré-campanha dele no Nordeste. Laura, conta pra gente mais detalhes, e nós temos até a letra desse jingle, que tem uma malandragem aí, né, pra variar da família Bolsonaro. Sim, Rodrigo, a família Bolsonaro, como a gente sabe, e o Centrão vivem essa relação de morde e assopra o tempo inteiro. Por trás das cortinas, o Flávio tenta conseguir o apoio de partidos do Centrão, como União Brasil, o Progressistas e o Republicanos, e esse movimento acontece desde que o Flávio anunciou ter sido escolhido pelo pai Jair Bolsonaro para disputar a presidência, desbancando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que era até então o preferido da direita. Mas, para o povo, o discurso é outro, o de ódio ao Centrão. Olha isso, Rodrigo, a gente separou aqui o refrão do jingle do Flávio. Diz o seguinte: agora o Brasil é Flávio e Flávio é Bolsonaro. A esquerda entra em desespero e o Centrão cai do cavalo. Uma rima bem manjada, né, Rodrigo? Além disso, o Flávio também diz que o eleitorado não quer uma terceira via sequelado, Rodrigo. Eles estão rimando Bolsonaro com um cavalo, mas poderiam rimar com jumento, né? Não rima, mas ajudaria a entender e explicar melhor a figura. Agora, é uma manipulação, é uma malandragem. Você lembra que na campanha lá de 2018, aquele general que está até preso, né, dizia assim: se gritar pega Centrão, não fica um meu irmão. Para dizer, o Bolsonaro é contra, nós somos contra o Centrão. Foram para o governo e governaram com o Centrão, com o Ciro Nogueira na Casa Civil. Agora a mesma coisa. E isso combina muito com esse estilo da extrema-direita de se vender como antissistema, sendo parte do sistema. Mas é o jeito que eles estão escolhendo para fazer campanha. Pessoal, falando em Centrão na direita, acontece agora lá no Rio de Janeiro, no Palácio da Guanabara, a despedida do governador Cláudio Castro. Ele decidiu renunciar nesta segunda-feira. A renúncia acontece na véspera da retomada do julgamento no TSE, em que ele pode ser cassado, né, ficar inelegível. Está aí ó, o convite para a cerimônia de encerramento do mandato. Curioso, né? Ele está anunciando como se fosse uma grande festa. Acho que o Rio de Janeiro deveria comemorar mesmo. Vamos comemorar que está acabando o mandato do Cláudio Castro. Se ele for condenado nesse julgamento no TSE, pode se tornar inelegível por 8 anos. E aí ele renunciando antes, tem uma discussão jurídica, daí ele não seria cassado, né? Teria uma diferença entre ser cassado no cargo e se tornar inelegível já fora do cargo. Tem uma diferença técnica jurídica e é por isso que ele está fazendo esta renúncia neste momento. Outro que anunciou a renúncia é bom, né? Aí sim rima. Que renunciou foi o governador de Minas, Romeu Zema. Romeu Zema.
O motivo é outro, ele deve concorrer a presidente da República pelo Partido Novo. Quem assume lá em Minas, no lugar do Zema, é o vice Matheus Simões, do PSD. Romeu Zema disse ter devolvido o governo de Minas para os mineiros de bem e agora quer fazer a mesma coisa pelo Brasil. O que para mim soa quase como uma ameaça, né? O que ele fez em Minas, ele pode fazer no Brasil. Então está aí feito o registro, né? 2 governadores renunciando nesta segunda-feira, o Castro e o Zema, Rio e Minas. Enquanto isso, quem segue firme no cargo é Ibanez Rocha, no Distrito Federal. Firme, mas não muito, né? Ibanez aparece diversas vezes em denúncias no escândalo do caso Master. Hoje, um novo pedido de impeachment contra ele foi apresentado, aliás, foi arquivado. O pedido tinha sido protocolado pela deputada Paula Belmonte. Foi o 8º pedido protocolado somente este ano. A Laura tem outros detalhes. O Ibanez vai tentando escapar desses pedidos para impeachment, né, Laura? Rodrigo, na justificativa do pedido de impeachment, a deputada Paula Belmonte sustentou que o governador Ibanez teria participação direta nas negociações do Banco de Brasília com o Banco Master, que resultaram num prejuízo de cerca de 16 bilhões de reais para o BRB. Esse despacho que determinou o arquivamento foi assinado pelo presidente da Câmara Legislativa do DF, o Wellington Luiz, do MDB, e ele se baseou no parecer da Procuradoria-Geral da Casa, que sugeriu o arquivamento da denúncia. Agora, Rodrigo, ainda resta um outro pedido, um único pedido de impeachment para ser analisado pela Câmara, que foi protocolado em conjunto pelos partidos PSOL e Rede. O Ibanez tem conseguido escapar de todas, né? Desde o 8 de janeiro, lá quando ele favoreceu a tentativa de golpe de Estado, e agora ele tinha liberado lá o BRB, o Banco de Brasília, para comprar o falido Banco Master, ia pegar dinheiro do contribuinte brasileiro para salvar o banco do amigo dele. Depois a gente descobriu que tinha uns contratinhos marotos, né, e milionários do Master com o escritório de advocacia do filho do Ibanez. Aí a gente entendeu tudo. Noticiário internacional. Depois de ameaçar os iranianos, ofender, né, os aliados, colocar a economia mundial à beira do colapso, o presidente Donald Trump anunciou hoje que está negociando de novo com o Irã. Ordenou que o exército norte-americano não dispare mais contra alvos relacionados à infraestrutura energética do país. O anúncio foi feito na sua rede social. Vamos dar uma olhada na publicação. Tenho o prazer de relatar que os Estados Unidos e o Irã tiveram nos últimos dias conversas muito boas e produtivas para uma resolução de nossas hostilidades no Oriente Médio. Nossas, não, ele que está bombardeando tudo lá. Então ele manda suspender os ataques contra usinas energéticas iranianas por um período de 5 dias. Assinado o presidente Donald Trump. E o Irã, o que disse? O Irã disse assim, você quer conversar comigo, mas eu não quero conversar com você, Trump. O Trump bombardeou, matou o líder iraniano, prometeu aniquilar o país e agora vem com uma conversinha. Vamos conversar, porque ele está desesperado, o preço do petróleo explodindo e a inflação estourando lá nos Estados Unidos e a popularidade dele indo para o ralo. A mídia iraniana negou qualquer diálogo com Washington, rejeitou as declarações de Trump e afirmou que o post de Trump tenta influenciar para segurar os preços de petróleo e ganhar tempo para armar novas ações militares. Enquanto isso, ele diz assim, até para o público interno, estou tentando não bombardear, estou tentando, hein? Se o preço do petróleo está subindo, a culpa não é minha, mas não está colando, não. A popularidade dele em todas as pesquisas desabando nos Estados Unidos. Laura Couto, muito bom ter você de volta nesta segunda-feira, né? Depois de uma semaninha aí. Ótimo. Obrigado, Laura. Valeu, Rodrigo. Também estou muito feliz. Até amanhã. Até amanhã, gente. Queria fazer um convite, a gente fala tanto do Banco Master, é muita informação, é muito personagem. Dinheiro para lá, dinheiro para cá, governador, sicário, braço direito, pastor da igreja da Lagoinha, Ciro Nogueira, Bolsonaro, PowerPoint da Globo, é muita informação. O ICL preparou um documentário para contar essa história inteira, inclusive partes que não estão bem contadas até agora. Documentário original, você vai entender toda essa engrenagem bilionária, como é que funcionava e quem dava apoio a ela. É um documentário cujo lançamento acontece no dia 31 de março, uma terça-feira, daqui a 10 dias. Às 8 horas da noite, num evento especial com Eduardo Moreira e com a Débora Maganha, nossa comentarista e apresentadora na área de economia. Então, como é que você participa? Se inscreva nesse link que está na tela, iclurgente.com.br ou pelo QR Code. Mas vai no iclurgente.com.br,
põe o seu e-mail e no dia 31 a gente te lembra. O golpe do Banco Master. E você assiste no dia 31 aqui esse documentário. Tá feito o convite, iclurgente.com.br, garanta sua vaga. A gente termina o ICL Urgente aqui, vem aí o N2 com a Gabi Varela, o Chico Sá e toda a nossa equipe. Valeu, gente! Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Eu não hago apologia da pobreza, hago apologia da solidariedade. Agora, eu disse, vem, eu desafiei, vem aqui, para ver se eu tenho renda ou não. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita. Pouco interessa os meios, interessam apenas os fins. E os fins são muito lucrativos nesta indústria. Veja a importância da resiliência dos colegas que nunca abandonaram esse caso. Então não adianta vocês fazerem campanha contra mim, porque eu vou continuar fazendo meu trabalho como jornalista como eu sempre fiz. E a relação fraterna com as pessoas não entra no PIB. Você tem as condições que você precisa para viver numa comunidade onde um não depende de explorar o outro. Eu sei que eu não vou ver a colheita, mas faço questão de morrer semente. Eu disse uma coisa que eu repito: a morte vai me encontrar lutando. A gente escolheu bem as pessoas que trabalham com a gente.